Olá, tudo bem? Chegamos à nossa aula de número 6. Hoje nós vamos falar sobre tipos de memória que são utilizados em tecnologia da informação. Bom, o primeiro tipo que a gente vai falar é o tipo de memória que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Quando vai comprar computador, celular, todo mundo quer saber, é o tipo de memória RAM. Memória RAM é a memória, o RAM vem da sigla de Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. A gente fala que a memória RAM é uma memória do tipo volátil. Por que volátil? Porque você desliga o computador e ela apaga. Ela apaga. Mas como que é essa memória RAM? Ela é uma plaquinha que ela fica grudada na placa-mãe, próximo ao processador, e é ali que os programas utilizam ali para serem carregados, tá? Bem simples assim. Então, por exemplo, imagine que são várias casinhas dentro da memória RAM e você abriu um programa que faz desenho. Esse programa que faz desenho, ele vai ocupar duas casinhas no começo da memória RAM. Aí você fechou esse programa. Aí você usou o programa, fechou o programa. Aí você esqueceu que você tinha que usar esse programa de novo. Você clica nele, na hora que você abre, provavelmente, enquanto você não desliga o computador, aquelas casinhas que ele utilizou antes vão estar lá esperando por ele. E ele abre até um pouquinho mais rápido, tá? Agora, quando você desliga o computador, essas casinhas são apagadas e quando você liga de novo, elas são reconstruídas, eletronicamente falando, tá? E aí o que acontece? Quando você abre o programa de desenho, ele não vai acessar as mesmas casinhas. Pode ser que ele acesse, mas pode ser que ele não acesse. Por isso que chama de memória de acesso aleatório. Cada hora ele vai procurar uma casinha para ele abrir. Não necessariamente vai ser na mesma casinha, tá? Isso serve para todos os programas que você abre. Ele vai usar um pouquinho da memória. É por isso que quando a gente fala assim, eu quero um computador com 8 GB de memória RAM, vai ser mais rápido porque vai ter mais casinhas e você vai poder fazer mais coisas ao mesmo tempo. Quanto menos, quanto menor a memória RAM, menor vai ser a quantidade de coisas que você vai poder fazer ao mesmo tempo. Porque daí o sistema operacional não aguenta fazer várias operações ao mesmo tempo, porque ele utiliza a memória RAM para isso. Porque essas casinhas são ocupadas pelos programas que você está utilizando, tá? Então, quanto mais memória RAM, melhor o funcionamento do computador. É claro que não é só a memória RAM, tem a qualidade do processador, que tipo de processador, qual é o tipo de HD que você tem, é, qual é a placa-mãe que você utiliza. Mas, assim, basicamente é processador, memória RAM e HD que vão dar velocidade ao acesso aos programas, tá bom? A gente tem também um outro tipo de memória, que é o tipo de memória que a gente fala que é a memória ROM, que é a Read Only Memory, ou seja, memória somente de leitura. Que é, por que a gente fala que ela é memória somente de leitura? Primeiro, ela tem a característica de não volátil, ou seja, você pode utilizar utilizar e mesmo desligando o computador, ela não apaga. O conteúdo desse tipo de memória não vai se apagar, tá? Então, um tipo de memória ROM que a gente tem dentro do computador é uma placa-mãe, não é uma placa-mãe, é uma plaquinha que tem na placa-mãe do computador chamada BIOS. A BIOS é um tipo de memória, que é o Basic Input Output System. Ele é o sistema básico de entrada e saída. Por que que existe esse tipo de memória ali no computador? Quando você tem um computador desktop e talvez até um notebook,
Quando você liga esse tipo de computador, principalmente no computador de mesa, quando você liga esse computador, você percebe que você observa e ouve alguns bips que ele dá quando você liga. Esses bips é a BIOS que está verificando se está tudo conectado e está tudo funcionando. Por exemplo, se você liga o computador e não coloca e tira, por exemplo, o teclado, pode ser que o seu computador não ligue. Por quê? Porque a BIOS foi lá, verificou que não tem o teclado, ela não deixa o computador ligar. Aí, consequência do sistema operacional não carrega, tá? A gente fala assim, quando o sistema operacional não liga, a gente fala não carrega, não não abre, então são esse tipo de linguajar que a gente fala, tá? Então o sistema operacional não funciona. Vamos supor que algum pedaço da memória mesmo, da memória RAM, tá com problema. Aí o que acontece? A BIOS vai lá, verifica que está com problema, ela provavelmente vai soltar uns bips diferentes enquanto a placa, o computador está sendo ligado para você verificar se o problema é na memória. Aí você compra outra memória, coloca ali, liga o computador, ele volta a funcionar. Então, é bom a gente prestar atenção na hora que liga o computador, porque esses bips é a BIOS que está verificando. Agora, imagina, toda vez que você liga o computador, a BIOS, que é o programinha, que é a memória que vai verificar se o computador está funcionando, ela é apagada toda vez. Você tem que instalar ela toda vez para funcionar o computador? Não dá, né? Outro tipo de memória ROM que a gente pode falar que é HD do computador, disco rígido do computador. Então, por exemplo, toda vez que você liga o computador, seu sistema está ali, instalado. Já pensou se ele desligasse toda vez que você. Já pensou se ele apagasse toda vez que você desligasse seu computador? Você teria que ficar instalando o sistema toda vez. Nem, nem não ia dar certo isso. Então, HD do computador é um tipo de memória ROM. Outro tipo de memória ROM que a gente pode falar é o CD. Tanto é que a gente comprava CD que estava escrito assim, CD-ROM. Ou seja, você gravava uma vez ali, não perdia mais. Estava tudo gravado ali. Você podia acessar em outro computador, você podia acessar em outro lugar. Não era apagado. Não era apagado. Mas também era só de leitura. Também era só de leitura. Então, você gravava uma vez, não gravava mais. Tá? Então, esses tipos de memória a gente chama de ROM. Por quê? Porque a gente grava e a gente e não perde quando a gente desliga o computador. Outro tipo de memória ROM é o pendrive. Você grava no pendrive, você não apaga toda vez que você desliga o computador. O que pode acontecer é você utilizar o pendrive de forma errada, aí ele queimar porque você está utilizando de forma errada. Mas não é porque você desligou o computador. Mas o pendrive a gente pode considerar um tipo de memória ROM também, tá bom? Então, basicamente, a gente tem dois tipos: memória RAM, que é memória de acesso aleatório, que o computador precisa para carregar os programas, né? Para fazer as tarefas dele, e a memória ROM, que é onde a gente lê, onde o computador lê as informações, e a memória RAM apaga quando a gente desliga o computador, e a memória ROM não. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários da plataforma que eu respondo para você, tá bom? Grande abraço e até a aula número 7.